Então a gente tinha que terminar o vídeo e entregar para ele no mesmo dia. Né? Ele tinha que dar tempo dele sair ali do parque, no máximo ir até o final lá no Porto Canoas, e a gente levava lá para ele ou levava, no pior das hipóteses, no hotel antes dele ir embora. E o que a gente fazia? A gente dava o REC e stop. E na fita, ele já fica na mesma faixa, na mesma trilha. Pensa hoje um Adobe Premiere da vida? O que é isso? O programa de edição. Ah, tá. Pensa vamos tentar simplificar aqui. Uma timeline. Sim. De edição. Isso aqui é uma linha de edição. Né? Que você tem o vídeo e aí embaixo você tem o áudio. Pensa que na fita eu só tenho uma. Eu não tenho várias layers. Porque você não tem o áudio e o vídeo separado. Não, é tudo junto. E eu preciso, para eu gravar de forma editada, eu preciso dar play, dar rec e dar stop no momento certo, né? E sem tremer e sem dar chicote, filmar chão, filmar céu. Tem que ser certinho. Para que ele, na hora que eu voltar a fita toda, eu der o play, você vai ver essa timeline na sequência correta. Entendi. Uma imagem atrás da outra. Corte seco, cinematográfico. O cinema usa corte seco, muito, né? É verdade. Então, você não assim, consegue perceber a mudança de uma cena para outra. Não, e eu sou um cara que se você assistir meus vídeos, 99,9% dos meus vídeos é corte seco. Eu não tenho, assim... Aquela transição? Não, é muito pouco. Valeu. Até, tchau. É muito pouco recurso de outros tipos de efeitos de transição, no caso, né? E por quê? Porque eu tento fazer o máximo de editado possível. Então, essa bagagem do vídeo antigo, né, dos equipamentos mais antigos, me dá hoje uma vantagem absurda. Sim, imagina, cara. No digital, né? Porque no digital você errou, apaga e faz de novo. Só que dificilmente eu preciso fazer isso, ficar fazendo isso. Porque eu já tenho uma noção do que eu quero, vou lá, gravo da forma correta e pronto. Depois eu só edito, coloco na sequência, enfim, na forma com que eu for editar, criar aquele storytelling para poder fazer o vídeo. Então, naquela época era muito mais hardcore, né? Se você ficar editando... Tinha muita câmera que fazia isso mecanicamente. já, né? Tipo, meio que automático, eu acho. Editar, mas aí talvez um pouco mais digital daí, né? Na época, não sei se na fita, eu não lembro de ter operado uma câmera que já fazia isso na câmera. Outro recurso era o quê? Outro recurso era o cara usar a ilha de edição mesmo, né? A ilha não digital, né? Não linear. Que você capturava as imagens e editando em uma outra fita. Então, eram duas fitas. É isso que eu queria perguntar. Você dava play em uma e aí o cara dava rec na outra. E aí achava a imagem que estava na outra para frente e para trás, para frente e para trás. Caramba, velho. E aí achava aquele trecho, dava play, dava rec na outra fita. Então, tinha esse formato também. Cara, assim, a evolução da edição, se você for pensar, hoje, cara, tipo, tá mamão com açúcar. Eu pergunto porque uma vez no aniversário, acho que da minha mãe, não sei, um amigo nosso, um vizinho nosso lá, ele tinha uma câmera muito massa, que você colocava a fita VHS inteira, a janela. E do nada, cara, ele pegou e foi filmar, assim, o aniversário. Né? Aí a gente foi ver a fita depois, era muito massa. Tinha esses cortes, por exemplo, ele tava filmando aqui o churrasco, sei lá, de repente, a festa. De repente, tal coisa. Ou então, ele, às vezes, pegava... Não tinha corte, tipo, era um take inteiro. Longo. Então era massa. Às vezes, daí não sei. Sim. Eu não lembro que filmador que era dele. Tinha algumas câmeras também que, se não me engano, eu não vou lembrar de dizer o modelo específico, mas tinha aqueles efeitos de casamento das antigas, lembra? Que saíam uns corações. Sim. E aquela música. Então, essa era a clássica das fitas de casamento. Tinha esses recursos ali, né? Mas já são câmeras mais tecnológicas, assim, um pouquinho mais avançadas.
Mas a Almatic era uma fitona, por exemplo. Na época da Almatic era uma fitona. Então você tinha uma ilha de edição gigantesca com vários vídeos cassetes ali. Né? Na verdade não era cassete, era da Almatic. Betacam, cara, lembro. Outra câmera que eu já usei também, Betacam. Cara, também outra câmera gigante, que daí a fita era um pouco maior também, mais fininha. Então eles usavam esses recursos, né? Era mais manual, era mais mecânico, era de fato mecânico. Né? É isso que tinha rolo, tinha coisa girando, aperta botão, tec. Então tipo, o negócio era rústico mesmo. Então não era. O que mais me intriga, Rafa, você que manja disso aí, que, por exemplo, assim, hoje a gente tem um recurso aqui que você quer colocar uma logomarca numa imagem, coisa mais simples do mundo. Sim. Mas na fita, velho, como que era isso, velho? Como que fita. o cara fazia essas paradas, tipo assim, você trabalhou na televisão, então você vê lá, começava o apresentador, de repente entrava o nome do cara, mas tipo assim, você sabia que ele vinha de uma fita. Como que era isso, cara? Você chegou a manjar nessa época? Assim? Isso daí já é um pouco mais antigo do que da minha época de TV. Na minha época de TV já tinha edição, né, linear digital. Então, assim, o recurso já era digital na televisão. Mas o único... Porque era meio que misto. Né? Porque eu entrei usando o Matic pro jornalismo e daí tinha os outros programas que usava a edição digital ali já. Mas o lance dessas funções... que os equipamentos que tinham de edição, eles já tinham esses recursos de luma, de fade, dessas coisas meio prontas assim para você fazer essa transição. Mas de fita para fita era basicamente isso, era meio que fazer uma transposição ali de um fade. Transplante. Tipo, era um negócio bem mais cirúrgico assim, né? Tipo, para você fazer aquilo. Por isso que eu falo que hoje está muito fácil de você fazer o que você precisar fazer. Então, e eram pouquíssimas pessoas que faziam. Né? Você conhecia poucos editores. Né? Não tinha cara que manjava. Nessa época, eu não era editor. Tá? Eu fui ser editor no digital já. Digamos que os melhores estavam trabalhando já na TV, estavam trabalhando em outros lugares. Já. O Agostinho, deve estar até hoje na RPC, né, cara? O Agostinho? Aham. Sim, eu trabalhei com... Cara, agora, se eu for falar os nomes, pode ser que eu deixe alguém triste, mas eu trabalhei com muita gente já que está até hoje ainda também. E os caras que pegaram